Olá, gente! Vamos para mais uma leitura comentada, que é a continuação do capítulo 1 do livro Mais Esperto que o Diabo. Vamos ficar mais esperto que o diabo? Continua aqui que você vai aprender muita coisa com este livro sensacional. Eu me chamo Keili Goulart e muito prazer de estar aqui compartilhando com você essa sua companhia maravilhosa. Este vídeo são para as pessoas que realmente gostam de leitura, que querem avançar, porque o que eu acredito é que não existe desenvolvimento pessoal sem antes desenvolver a sua espiritualidade. E o que é a espiritualidade? A sua mente, isso mesmo. Com novos aprendizados, com novos conhecimentos, você abre a mente, você ilumina partes que estão sombrias, com isso trazendo conhecimento. O que a Bíblia diz? A verdade vos libertará. Se você não procurar a verdade, como você vai ser liberto de padrões que te aprisionam? Então vamos lá. Continuação do primeiro capítulo. Derrota é convertida em vitória. Pega o seu livro, ou então você me acompanha, porque no decorrer da leitura eu vou fazendo comentários, tá bom? Então vamos lá. A derrota é convertida em vitória, na página 18. Uma tarde tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela situação. Eu tinha um sentimento de que o que eu realmente desejava era sair para espaços abertos do país, onde poderia respirar fresco e principalmente pensar. Olha a dica aí, gente. Quando você não estiver se sentindo muito bem, você vai dar uma volta, passeia, mas procura lugares abertos, onde tem árvores. Se você mora numa cidade que tem mar, vá para o mar. Ou então você vai para perto de um rio, respira, sente a natureza, né, perto de você. Porque nós somos natureza, e quanto mais próximo você está, quanto mais você se conecta, mais você se conecta com Deus. Sabia disso? Então vamos lá, continuação na página 19. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos 7 ou 8 milhas, quando de repente me vi parado por muitos minutos. Fiquei ali como se estivesse com os pés colados. Tudo na minha volta tornou-se escuro. Eu podia ouvir o som estritamente de algumas formas de energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Então meus nervos se aquietaram, meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear e enquanto isso ocorria, recebi um comando do meu eu interior, que veio na forma de pensamento, tão perto quanto eu possa descrevê-lo. Gente, quando se trata de eu superior, eu inferior, eu interior, né? Eu interior, algumas religiões tratam isso como o Espírito de Deus falando, o Espírito Santo falando dentro de nós, ou em outras crenças fala outro eu, ou em outras pessoas. Gente, tem inúmeras formas de se decifrar isso. Por exemplo, eu cresci acreditando que era o Espírito Santo falando dentro de nós, o Espírito de Deus. Então você acredite da forma como você acreditar, mas que a verdade é, quando você se conecta com essa força divina que está aí dentro de você, muitas coisas começam a clarear, ele vai te induzindo na direção certa, né? Então vamos lá. O comando era tão claro e distinto que não havia meios de eu não entendê-lo. Na essência, ele disse: chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou, seguindo a sugestão de Carnegie. Então, vocês lembram no primeiro vídeo que eu fiz, que ele teve a primeira conversa com o senhor Carnegie, que ele disse: Napoleão, se você quer realmente continuar com esse seu objetivo, vai chegar um momento da sua vida, principalmente na adversidade, no momento de fracasso, que você vai encontrar o teu outro eu. E é esse momento aí exato que você vai realmente ter um salto
de consciência vai clarear tua mente para algo extraordinários. E ele lembrou, né? Então, volte para casa. A voz disse para ele: chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou, seguindo a sugestão de Carnegie. Volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, transformando-os em manuscritos. O meu outro eu havia acordado. Nesse momento aqui da vida do Napoleão, gente, ele já tinha terminado a pesquisa dele, né? Já tinha entrevistado as pessoas, os ricos, bem-sucedidos naquela época, e ele estava se vendo perdido, né? E ele já estava até ensinando sobre essa filosofia. Ele entrevistou mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados como derrotados e mais de 500 que eram classificados como bem-sucedidos. Mas algo dentro dele estava incomodando. Ele tinha aprendido o quê? A teoria, né? Ele tinha escutado as pessoas falar, mas ele ainda não tinha vivido a sua própria experiência. Foi aqui nesse momento, eu acredito em outro eu como Deus, né? Foi nesse momento que Deus falou para ele: chegou o momento de você completar a filosofia que você tinha juntado na sua mente. Vamos continuar a leitura. Por alguns minutos, permaneci aterrorizado. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado antes. Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando me aproximei de casa, vi meus 3 filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho, que estavam decorando uma árvore de Natal. Então me lembrei que era a véspera de Natal. Para completar, me dei conta, com um sentimento de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado, de que não haveria árvore de Natal na nossa casa. Imagina, um homem que descobriu a filosofia de sucesso, estava se vendo sem dinheiro em pleno Natal, né? E nem árvore de Natal tinha na casa dele, porque como ele era americano, nessa época era importante para eles, né? É uma cultura. Não tinha árvore de Natal. Ele olhou, né? O olhar de desapontamento no rosto das minhas crianças me fez lembrar desse fato com muita dor. Entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei, de uma vez por todas, a descrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas às causas do sucesso e do fracasso. No instante que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido por um sentimento estranho que havia me ocorrido algumas horas antes. E este pensamento passou de forma muito clara na minha mente. Disse desse jeito o pensamento: sua missão nesta vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa. Cada esforço trazendo fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Aprenda esta lição de uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando os outros a encontrá-la. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado da sua teimosia por meio do desapontamento sucessivo. Gente, quantas vezes a gente se sente infeliz, a gente se sente triste, desanimado e procurando a felicidade, procurando sucesso, procurando dinheiro, procurando saúde, procurando um relacionamento, procurando um casamento, não sei o que você está procurando. E vão às vezes, porque a felicidade ela só é encontrada de verdade quando a gente faz o nosso propósito de vida. E justamente é aquilo que a gente mais teme, é aquilo que a gente foge, a maioria das vezes que a gente foge do nosso propósito de vida. Né? Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência da qual milhões de pessoas que necessitam desta filosofia terão acesso a ela, justamente devido a esse direcionamento que você recebeu para completá-la.
né? Então Deus estava dizendo para ele continuar, para ele fazer, porque ele tinha tido um desejo muito forte no coração, e ele conversou com um homem muito sábio que orientou ele realmente a fazer essa pesquisa, a se dedicar, a organizar tudo isso, né? Que no caso, este livro que eu estou em mãos foi um livro, né, dele. E ele realmente organizou tudo isso, mas ele estava se sentindo incapaz de fazer isso. E essa que é a verdade. Ele estava com vergonha de publicar tudo que ele tinha descoberto. A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando um serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que você começou. Eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida e estava feliz. Bom, dentro do primeiro capítulo e de vários capítulos, nós temos temas, né, dividido por temas. E aqui nós estamos falando sobre a derrota convertida em vitória. Quando vocês vão e vejam o segundo vídeo, né, que eu fiz, que fala como ele abandonou várias empresas, ele já tinha descoberto como fazer muito dinheiro, mas ele não estava se sentindo bem. E às vezes a gente é julgado quando a gente abandona um negócio, quando fecha um negócio, quando abandona às vezes uma faculdade que não se identificou, não gosta de um trabalho que encontrou. A gente incomoda as pessoas, na verdade, elas se sentem incomodadas com alguém que está todo tempo mudando. Porque a pessoa, às vezes, ela não se encontrou. E qual é o problema dela continuar buscando se achar, buscando se encontrar? Porque é melhor você ficar mudando, tentando até você encontrar aquilo que você veio fazer, a tua própria missão de vida, do que você ficar parado numa empresa 10, 20 anos, ou você ficar infeliz, talvez dentro de casa, sem fazer nada da vida, sendo sustentado às vezes pelo seu marido, ou o homem, na verdade, vai trabalhar em algo que não se satisfaz e fica naquilo, não faz um planejamento para sair daquela situação. Então, gente, esse homem, ele até hoje, os familiares, as pessoas que foram herdeiros dele, estão recebendo dinheiro do trabalho dele até hoje. Talvez se ele tivesse parado, muitos de nós, né, eu me considero uma pessoa bem-sucedida de ter encontrado esse conhecimento que está aqui nas minhas mãos. Estou aqui falando para você, né, que não é por falta de vontade, às vezes, que você está aí no mesmo lugar. Às vezes você tem a vontade, está te faltando o entusiasmo de verdade para agir. E a fé em você mesmo, como eu falei no outro vídeo, ele buscava a fé nele mesmo, porque fé em Deus nós já temos. Eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe, Deus é poderoso, fez todas as coisas, mas depende da sua fé para agir. Se acreditar, fará obras maiores, mas se você não acreditar, nada acontece, certo? Então eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, continuação, com certeza, desse livro sensacional. Gente, é muito assunto aqui para falar. Deixa o seu like, compartilha, comenta e pega uma aguinha aí que daqui a pouco eu vou já postar. A hora que eu gravo eu já solto, e como é muito, o meu objetivo é ler todo este livro em vídeo, porque a gente vê às vezes vídeos narrados, né? Somente o áudio. Esse aqui, realmente, eu tô aqui falando, gaguejo, leio alguma coisa errada, mas eu não estou preocupada com a perfeição, só estou preocupada de fazer, de falar e levar realmente alegria e entusiasmo para você agir, para você realmente entender o que está faltando na sua vida e aprender com esse homem sensacional que foi o Napoleão Hill. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.